Olá, paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, da classe de adultos. Hoje nós estamos inicializando aí o segundo trimestre do ano de 2021. Graças a Deus chegamos ao final do primeiro trimestre, estamos inicializando o segundo, diante de um estado tão crítico que estamos vivendo no nosso país. Temos a disponibilidade de poder estar na nossa casa, aprendendo um pouco mais a palavra do Senhor. Eu te convido a orar juntamente comigo para nós iniciarmos a nossa aula. Senhor Jesus, somos gratos a Ti, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos concede a liberdade de poder ter acesso à Tua palavra e de aprender um pouco mais de Ti. A luz, Senhor, do Teu Espírito Santo nos direciona. Fala conosco, nos mostra, Senhor, como aplicar a Tua palavra no nosso dia a dia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. De hoje é "E deu dons aos homens", a lição que está datada de 4 de abril de 2021 e tem por tema essa questão dos dons, né? O texto áureo diz o seguinte: pelo que disse, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A leitura bíblica em classe, nós não vamos ler para ganhar tempo, mas está em Romanos, no capítulo 12, do verso 3 ao verso 8, e também em 1 Coríntios, do capítulo 12, ao versículo 4 ao versículo 7. E você pode estar aí fazendo a leitura na sua casa. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a questão dos dons espirituais, né? Que o Senhor nos deu dons espirituais. Por que o Senhor nos deu esses dons espirituais e como eles devem ser usados? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, amém? Na introdução da nossa lição, já vem falando aí sobre o que significa dons, que os dons, eles são manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo para que através de nós cristãos, nós possamos executar a obra do Senhor de forma abrangente, de forma mais qualificada. Os dons que o Senhor Jesus nos deu foram capacitações para que a gente possa cumprir a missão que Ele nos deixou, né? Porque sem esses dons nós não teríamos a capacidade necessária de pregar o Evangelho de Cristo, de levar Jesus às pessoas e de fazer aí, conforme a igreja primitiva fazia, os apóstolos faziam, que operações de maravilhas, cura, grandes milagres. Então nós vemos aí que esses dons, eles são manifestações que o Espírito Santo nos concedeu para que nós possamos ser capacitados por Ele para fazer a obra do Senhor. O primeiro tópico já vai dizer assim, os dons na Bíblia, e vem trazer uma definição de dádiva na raiz hebraica que significa Natan, que o significado de Natan é dar. E fala também nesse primeiro tópico que na antiga aliança os dons eles não eram acessíveis a todas as pessoas. Tinha um grupo específico de pessoas, né, que eram profetas, reis, sacerdotes, que recebiam essa capacitação de Deus para fazer aquilo que o Senhor os ordenava. No segundo subtópico vai falar sobre a definição de dom no Novo Testamento. No Velho Testamento, como falou aqui no primeiro tópico, significava Natan, que significava dar. No Novo Testamento, a palavra dom, ela vem relacionada ao verbo grego didome, né? Didome, que tem o significado ativo da palavra dar, né? O sentido ativo da palavra dar. E o comentarista, ele deixa aí uma referência em Filipenses, capítulo 4, verso 15, que vai explicar para nós por que essa diferença de sentido ativo de dar e significado de dar, tá bom? Então, os irmãos que puderem, leiam aí com mais tempo, Filipenses capítulo 4, verso de número 15, para entenderem esses dois significados, tá bom? Aí a revista diz, a lição diz, continuando aqui, diz o seguinte: na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes, proclame a salvação do homem para a glória de Deus. No Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. Por isso, podem receber dons espirituais. Então, nós vemos aí que, segundo a nova aliança, todos têm acesso, depois de Cristo, todos têm acesso
aos dons espirituais, né? É só questão de buscar, o dom está aí para todos, é só questão de buscar, não é verdade? O terceiro subtópico vai dizer o seguinte: uma dádiva para a igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito de dons, dividimos este assunto em três categorias. Então, o comentarista aqui, ele fez o seguinte: ele dividiu os dons espirituais em três categorias para que fique mais fácil da gente aprender. E ele também ressalta que isso aqui não é via de regra, tá? É apenas uma forma didática de nós aprendermos de forma mais prática. Ok? Então ele divide aí em três categorias os dons espirituais. O primeiro é dom de serviço, o segundo, dons espirituais, e o terceiro, dons ministeriais. E aí a gente vai, como os irmãos sabem, essa é uma aula introdutória, tá? É a primeira aula do trimestre. Então, nós vamos estar fazendo apenas alguns comentários, porém, no decorrer dessa lição é que nós vamos nos aprofundar melhor em cada tema falado aqui nessa primeira lição, tá bom? Mas nós já vemos aí, no segundo tópico, vai vir falar sobre o dom de serviço, tá bom? A diferença do dom de serviço, o dom ministerial e o dom espiritual. O primeiro subtópico vai falar sobre o dom de serviço. E já cita aí Romanos capítulo 12, dizendo assim: o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando de que membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente, assim como um membro do corpo humano depende do outro para exercer sua função, a igreja necessita um do outro para o fortalecimento da sua vida espiritual e comunhão em Cristo. Por isso, a categoria de dons apresentadas em Romanos 12, traz a ideia da manutenção desta comunhão dos santos, pois, ao falarmos de serviço, submetendo-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. E aí ele vem falar aí quais são esses dons de serviço, ok? Então nós vamos ver aqui, ó, vai aparecer aí na sua tela. Os dons de serviço você encontra a referência em Romanos, capítulo 12, do verso 6 ao verso 8. E ele aponta, então, 6 dons de serviço, que é o ministério, a exortação, o presidir, o ensinar, repartir e misericórdia. Esses daí são os 6 dons de serviço mencionados na carta de Paulo aos Romanos. Ok? Então, você pode observar que esses ministérios de serviço, os dons de serviço, eles são relacionados a prestar serviço a alguém ou alguma coisa. Então, você já vê que por que é rotulado de dons de serviço? Por quê? O dom de ensinar, se você tem o dom de ensinar, ensine com dedicação. Então, você vai ensinar alguém. Então, esses dons de serviço são dons que o Espírito Santo nos dá para que nós possamos fazer algo por alguém de forma mais capacitada através do Espírito Santo, né? O dom de misericórdia, por exemplo, é o dom de compaixão, o dom de oferta, é o dom de cuidar, de ajudar o próximo, né? O dom de exortar, é o dom de aconselhamento. Então, são dons destinados a alguém, não é um dom especificamente seu. E é muito necessário hoje na igreja, né? Os dons espirituais, e eles são muito atuais, meus queridos. Os dons espirituais são atuais e são bíblicos. Tem muitas pessoas que acham que os dons espirituais cessaram, são sensacionalistas, nós vamos ver isso mais para frente. São pessoas que acham que os dons espirituais cessaram aí na igreja primitiva e que hoje já não existe mais os dons espirituais, mas nós cremos que sim, os dons espirituais são ativos, são necessários, são atuais e são bíblicos. Amém? Então nós vemos aí o resuminho do primeiro e do segundo subtópico. O segundo subtópico vem dizer assim, primeiro subtópico aí, o segundo primeiro tópico, nós vimos os dons de serviço, que eu já falei a lista aqui de 6 para vocês, e agora nós vamos ver os dons do Espírito, os dons espirituais. Quais são esses dons espirituais? E você encontra esses dons, a lista desses dons espirituais em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 8 ao verso 10. Vamos ver aí, vai aparecer na sua tela. Os dons espirituais que estão listados por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, são palavra de sabedoria,
palavra de ciência, interpretação de línguas, variedades de línguas, dons de discernimento espiritual, profecia, operação de maravilhas, dons de cura e fé. Esses são os dons espirituais. Nós vimos os dons de serviço e agora nós estamos vendo os dons espirituais. E essa é a lista que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 8 ao verso 10. E aqui vem falando no segundo tópico acerca disso, né? Que Paulo não quer que os irmãos sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. E esse ser ignorante é a falta de conhecimento. Paulo está dizendo o seguinte: eu não quero que vocês fiquem sem conhecimento do que são os dons espirituais. Então Paulo ali começa a explicar para os cristãos da igreja de Coríntios a respeito dos dons espirituais, né? E não só nessa carta, ele fala em Romanos, ele fala em Efésios, ele orienta as igrejas acerca dos dons espirituais, né? Do meio para o final está dizendo assim, do segundo tópico: apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isso é, a uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas, e em especial a de Corinto, conhecesse algumas considerações importantes sobre os dons espirituais, uma característica predominante em Corinto. Ou seja, a igreja de Corinto, ela era uma igreja onde existiam muitas manifestações do Espírito, né? Muitos dons espirituais. Porém, as pessoas ali de Corinto, eles precisavam ser ensinados acerca dos dons espirituais. Porque, pelo que a gente entende, estava virando bagunça. Estava virando uma bagunça. Então, Paulo teve que escrever as cartas orientando esses membros da igreja de Corinto acerca dos dons espirituais. Isso aí você encontra lá em 1 Coríntios capítulo 12, tá bom? Aí lá em cima diz o seguinte, ó: os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência de dons e de sua utilização dentro do culto e fora dele. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada, ou seja, uma igreja que ela não tem um ensinamento adequado sobre o uso dos dons, sobre a existência e sobre a atuação dos dons espirituais, é uma igreja bagunçada, é uma igreja que cria distorções, e dessas distorções geram-se então as heresias. Por quê? Por falta de ensinamento. Uma igreja que não ensina como usar os dons espirituais, que não tem o discernimento da palavra de Deus, que não preza pela sã doutrina, ela vai virar uma bagunça. Vai existir aí todo tipo de opinião, cada um vai achar que é de um jeito, e isso vira uma confusão terrível, amados. É por isso que nós vemos hoje muitas igrejas aí com um evangelho distorcido, com heresias terríveis. Por quê? Porque muitas igrejas não prezam o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Isso se faz necessário. Amém? A Bíblia traz ensino correto sobre o uso de dons. E se há distorções nessa esfera, essas acontecem por algumas igrejas que não ensinaram de forma correta o que a Bíblia diz. E isso contribui para o surgimento de fanatismo religioso, corrupção doutrinária, movimentos estranhos e muitas heresias, como nós falamos. Portanto, o ensino correto da Escritura nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis ao culto. Então, olha a necessidade de ser ensinado sobre essa questão. Por isso, Paulo tinha tanto cuidado em ensinar a igreja de Corinto como se devia lidar com os dons espirituais. Porque se não fosse ensinado, a igreja já estava virando uma bagunça, e dali ia surgir todo tipo de heresia, todo tipo de falso ensinamento, todo tipo de idolatria. Então foi necessário que Paulo ele escrevesse essas cartas, mandasse para Corinto, e a igreja então fosse orientada de forma adequada. Então, meu querido, se você é pastor, se você é um líder, sempre preze pelo verdadeiro ensino da palavra de Deus. Se apegue à palavra, ao verdadeiro ensino. Por quê? Hoje nossas igrejas têm os cultos de ensinamento, cultos de doutrina, porque nesses cultos é que nós recebemos as boas orientações dos nossos pastores para que a gente possa ter uma vida cristã totalmente pautada na palavra de Deus. E isso se faz muito necessário. Amém? Então vamos aí para o tópico 3.
acerca dos dons do ministério. Então, nós já falamos dos dons de serviço, falamos dos dons espirituais e agora nós vamos falar sobre os dons ministeriais, tá bom? A epístola aí vai falar sobre Efésios. Olha, deixa eu só ressaltar uma coisa. Na questão dos dons de serviço, nós vimos a carta de Romanos. Na questão dos dons espirituais, nós vimos a carta de 1 Coríntios. E agora, nos dons ministeriais, nós vamos ver a carta de Efésios, de Paulo aos Efésios, tá bom? E Paulo, então, ele também dá ali alguns exemplos de dons ministeriais, que são, olha aí na sua tela, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então, essas são algumas das funções dos dons ministeriais que Paulo destaca na carta de Efésios, né? E o propósito de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão, em segundo, promover o crescimento da igreja local, e em terceiro, desenvolver a vida espiritual do discípulo de Jesus. O Senhor deu à sua igreja ministros para servi-lo com zelo e amor. Então nós vemos os dons ministeriais. Esses dons ministeriais são os apóstolos, evangelistas, os profetas, pastores e doutores. São aqueles que são capacitados para liderar, né, que exercem um ministério dentro da igreja. O terceiro tópico, então, vai falar Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. E logo no começo aqui já vai citar sobre os sensacionalistas. O que são sensacionalistas? São pessoas que acreditam que os dons cessaram na época da igreja primitiva, no primeiro século. Então, são pessoas que acreditam que não existe a continuação dos dons, que hoje os dons espirituais, eles não existem, eles não têm funcionalidade, só serviram aí no primeiro século. Mas nós acreditamos sim na continuação dos dons espirituais, da sua necessidade e da sua atualidade, da sua atuação hoje ainda dentro da igreja. E também vem falar sobre a questão de você não se achar superior, porque você tem um dom, você se sente melhor que o outro. Por exemplo, quem tem o dom de louvar acha que é mais importante do que a pessoa que tem o dom de estar na porta da igreja, por exemplo, sobre um diácono. E isso não é verdade. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa variedade de dons e com a nossa capacidade de lidar com esses dons que o Senhor nos emprestou, porque ele é dado gratuitamente para que nós possamos usar no corpo, na unidade, no crescimento da igreja. Então, esses dons, eles não são seus, eles não são meus, eles são dons do Espírito para a atuação dentro do corpo de Cristo. Isso tem que ser muito claro. Não é porque um canta, o outro prega, o outro varre o chão, o outro fica na porta, que existe aí uma escala de grau de importância. Claro que não. Todos nós somos servos, todos nós somos um corpo, e todos, cada um com a sua função, unidos, fazem esse corpo crescer. Amém? Essa é a maior importância. A igreja de Corinto, ela enfrentava essa dificuldade, por quê? Porque eles queriam achar que um dom era mais importante que o outro, e de forma nenhuma. A Paulo já adverte logo, assim como como nosso corpo tem um membro, e cada membro exerce uma função, mas precisa dos outros membros, assim é a igreja, assim é o corpo de Cristo. Cada um individualmente é um membro, mas todos juntos somos um corpo só. Amém? E quem é o cabeça? Claro, nosso Jesus Cristo. Então nós temos que entender que nós somos uma unidade, somos um único corpo e que tudo que nós fazemos vai refletir nesse corpo. Então, que você nunca pense que porque você canta melhor do que o outro, porque o outro canta melhor do que você não tem nenhuma utilidade. Claro que não. Você tem que procurar o dom que o Senhor designou para você. Amém? Não se estagne, não. Você tem dons, você só precisa buscar essa revelação de Deus para que você possa, então, exercer a sua melhor função dentro do corpo. Amém? Ninguém é indispensável, assim como ninguém é insubstituível. Amém? Não pense também que porque você tem um dom, você é essencial na obra de Deus, porque eu já vi pessoas falar que se eu não fizer, não acontece, para. Não. Se você não quiser fazer, nem que as pedras façam. Mas a palavra de Deus diz que ninguém é insubstituível. Se uma árvore um galho está na árvore e não está dando fruto, ele é cortado, lançado ao fogo, vem outro galho e faz o serviço que tem que ser feito. No subtópico 2 vem falar o seguinte, a diversidade de dons.
O que mais nos chama atenção na lista de dons apresentados por Paulo em 1 Coríntios não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isso denota a unidade da Igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. Olha que interessante. O que ressalta-se aqui não são os 9 dons que Paulo cita lá em 1 Coríntios, claro que não. Mas o que é mais importante é a unidade do corpo. Ou seja, pode existir vários dons, mas se a igreja não está em unidade, não está em união, vira uma bagunça. Um não consegue conversar com o outro, a obra não cresce, o trabalho não evolui. O Senhor deu dons para a igreja, para que a igreja junta cresça, para que os cristãos cresçam, para que os cristãos executem a função que o Senhor entregou a cada um segundo a sua vontade. Então, temos que deixar isso muito bem claro aqui, amém? E o terceiro tópico vai dizer o seguinte: autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos cristãos pela graça de Deus e não por méritos pessoais, ou seja, não é porque você é bonitinho, não é porque você é bonzinho que o Senhor te deu um dom. O dom que você tem um propósito. Não pense você que ter um dom é só porque você merece. Claro que não. Tem um propósito para isso. O seu dom, ele tem um propósito. Então, vamos buscar em Deus esse propósito. Se é louvar, louve, adore ao Senhor, né? Se é pregar a palavra de Deus, pregue com autoridade, né? Do alto. Aí cita-se Romanos 12, capítulo 6 e 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus, portanto, não use os dons que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isso é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. Então, seja lá o dom que você tiver, entenda que esse dom, ele não se define a você. Esse dom pertence ao corpo de Cristo para um bem maior, né? Para a salvação da humanidade. Então, busque no Senhor qual é o seu dom. Se você não sabe ainda qual é o seu dom, busque. Tem pessoas que têm muitos dons. Tem gente que só vai ter um dom, né? E independente da quantidade de dons, independente disso, entenda que você é uma ferramenta. O Espírito Santo, ele te deu dons para que você venha exercer alguma função no corpo de Cristo. Se você ainda não descobriu que função é essa, busque a orientação do Senhor, mas não fique sem fazer nada. A palavra diz: tudo que vier à sua mão para fazer, faça. Tendo dom ou não tendo, tente fazer da melhor forma possível, por amor ao próximo e por amor à obra de Deus. Amém? E a conclusão vai dizer o seguinte: os estudos dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir, como a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispersar instrumentos espirituais para a igreja na história. E nós chegamos então aí à conclusão, meus queridos, um fechamento da nossa primeira aula. Os dons são atuais, estão ativos, está aí para todos, cada um tem uma função no corpo. Nós temos que prezar pelo ensino da palavra de Deus e o ensino sobre essa questão dos dons, porque uma igreja que não ensina em relação aos dons vira uma bagunça, como a igreja de Corinto, vai ter dificuldade para administrar os dons, e que nós também temos que entender que os dons que nós temos não é motivo de merecimento, nós não merecemos, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos derramou capacidade através do Espírito Santo para fazer a obra que Ele nos deixou. Então, busque saber qual é o dom que você tem, busque saber qual é a sua função no corpo, ore e peça a direção do Espírito Santo, o discernimento do Espírito Santo, para que você seja uma ferramenta de grande valor, para que você deixe aí o seu legado na história da igreja. Amém? Queridos, a pergunta que eu vou deixar para vocês, meus alunos da DB Ponduva,
E para quem está assistindo essa aula e quiser responder aí nos comentários, pode responder. Cite aí, de acordo com a lição que nós estudamos, as 3 classificações dos dons do Espírito. Amém? As 3 classificações dos dons. Cita aí para mim, se você assistiu até o final, pode deixar aqui no comentário. Alunos da DB por Unduva, respondam lá no grupo, ou aqui mesmo no vídeo assistindo. Deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal para que a palavra do Senhor possa ser propagada cada vez mais. Compartilhe esse vídeo com alguém. Como eu disse, é uma aula introdutória, nós vamos estar nos aprofundando nos conteúdos no decorrer desse trimestre sobre essa questão de dons ministeriais, dons espirituais, dons de serviço. Nós vamos aprender muito. Fica com a gente, tá bom? E até a próxima aula. Vamos orar para finalizar a nossa aula? Senhor Jesus, somos gratos a Ti, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos deu a permissão de poder falar do Teu nome. Mesmo sem merecer, o Senhor nos capacitou e nos derramou dons para fazermos a Tua obra na terra. Que o Senhor possa nos usar como ferramentas de provisão, de auxílio, de cura, de milagres, para que nós possamos alcançar vidas através dos dons que o Senhor nos deixou. Fala conosco a cada dia, Senhor, que a Tua palavra esteja cravada em nosso coração, para que a gente venha viver e aplicar esse conteúdo diariamente e que a gente possa impactar vidas através do nosso comportamento, tentando cada vez mais parecer contigo. Senhor, obrigado por essa aula, por cada aluno que assistiu até o final e nos dê, Senhor, uma semana de paz, uma semana de bênção, nos livrando, consolando aqueles que perderam entes queridos, consolando famílias, Senhor, enlutadas nessa pandemia, e que o Senhor possa trazer o refrigério sobre nossas vidas, sobre a vida daqueles que estão sofrendo com a perda de seus familiares. Fica conosco, Jesus, e abençoa a nossa semana. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.